Essa igreja, ela já surgiu, ela está caminhando, ela existe. Eu, eu faço parte de uma experiência aqui no bairro dos Cuités, do Santuário da Divina Misericórdia, com mais um grupo de pessoas. E eu conheço um empresário que foi o grande idealizador dessa obra. Eu não vou falar o nome dele porque ele não gosta de aparecer, mas eu conheço essa pessoa e vejo nele esse desejo do Papa Francisco, de uma igreja enlameada, como ele fala. Essa pessoa, ele tem um veículo, uma Hilux, e ele pega esse veículo aos domingos, onde ele poderia muito bem ir para a praia, para um lazer com a sua família, mas ele sai todos os domingos às 5 horas da manhã, aqui pelas ruas da cidade, e pega o resto das pessoas dessa cidade. Aqueles que estão na mais completa imundície, da sujeira, da fedentina, é o resto realmente. Ele se suja, ele suja o carro dele. Depois ele tem que ir lá pagar para lavar o carro, porque realmente não fica um odor muito agradável. Mas eu vejo nisso aí um sinal dessa igreja de Francisco, da igreja que Francisco quer, que é a igreja de Jesus. O que Francisco está trazendo à tona hoje não é muito novo, não é né? nenhuma novidade. Não é. É o desejo de Jesus Cristo, foi o que ele veio fazer. Os preferidos de Jesus não foram os mais influentes da sociedade, foram os pobres, os marginalizados. E foram também os mais influentes quando estes se viram numa situação de também querer se aproximar dessa graça de Deus, como ele ia jantar, almoçar com os cobradores de impostos, com os ricos influentes da sua sociedade também. No início do século XX, um outro senhorzinho de barba branca, meio careca, chamado Sigmund Freud, disse que mais ou menos até os 7 anos, a criança, lá na primeira infância, vai deixando de ser egoísta, porque nós nascemos egoístas. O primeiro egoísmo está lá no peito da mãe, é só meu e ninguém toma. Há um egoísmo latente que vai sendo trabalhado durante toda a vida. O Freud dizia que de pequenininho se desentorta o pepino, porque até os 7 anos, se os pais conseguirem passar uma boa base, aquela criança terá depois dos 7 uma boa formação. Mas ocorre que algumas pessoas que ultrapassaram essa fase da primeira infância, não muito bem, ainda detêm um orgulho latente. Talvez orgulho e egoísmo sejam 2 chagas que deixem a humanidade fria e apática, inclusive para o seu próprio semelhante, para com os seus irmãos. Como superar essas 2 grandes chagas, orgulho e egoísmo? Verdadeiramente, são 2 coisas que se opõem ao espírito cristão: o orgulho, a soberba, o egoísmo, querer só para si. E nós estamos vivendo nessa atualidade, nesse momento da história, o ápice dessas 2 coisas. A gente olha para a sociedade e praticamente nós pensamos em perder a esperança diante de tanta coisa que nós enxergamos ao nosso redor. Você falou aí do exemplo da criança. Nós temos as nossas turmas de catequese. Aliás, diga-se de passagem, prestamos um grande serviço à sociedade, a catequese que a igreja faz com as crianças, anonimamente, porque não aparece, mas nós estamos aí prestando esse grande serviço, ajudando essas crianças a viverem essa passagem do egoísmo à vida em sociedade, à coletividade, que muitas vezes dentro da família ela não encontra isso, né? E essas 2 grandes chagas que nós vivemos na atualidade estão produzindo frutos terríveis, porque outro dia eu ouvia de uma pessoa que dizia assim: ainda bem que inventaram estes instrumentos aí de smartphone, os aparelhos celulares modernos aí, porque nós entramos no elevador e não precisamos olhar para a cara de determinadas pessoas. Então nós chegamos ao extremo, né? O ser humano que foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, foi criado para viver em sociedade. Lá no início, Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. E ele cria a mulher, cria uma família humana,
Deus mesmo quis ser família, o Natal também significa isso. Significa que Deus não estava contente com a sua transcendentalidade e Ele quis também fazer parte de uma família humana. Então, o egoísmo e o orgulho, que estão tão fortes atualmente na nossa sociedade, vão de encontro e são, como você colocou muito bem, duas pragas. Porque aí nós faltamos com respeito ao outro, só pensamos em nós mesmos, né? Não nos preocupamos com o outro. Isso começa dentro da nossa casa, né? A falta de preocupação. Eu passei os 3 anos últimos no seminário ouvindo essa máxima. Pensar nos outros. Pensar nos outros. Fazer o outro feliz para que você também seja feliz. E é fácil ser bonzinho com quem está chegando agora, né? Com os nossos mais próximos, os que nos conhecem na intimidade, manter a doçura e manter aquele primeiro amor é algo que é difícil, porque a convivência muitas vezes estraga o relacionamento quando não se sabe conviver. Quando se sabe conviver, se vive muito bem, se faz de cada novo amanhecer aquilo que o Gonzaguinha diz, uma chance, um recomeço, não é? Verdade. E a experiência humana, a própria experiência humana, também traz consigo essa contradição, né? Nós que... É tão bom viver bem com os outros, viver a fraternidade, mas até mesmo dentro da nossa família nós vamos nos deparar com essa dificuldade. O outro me afronta, o outro me tira a paz muitas vezes, e aí nós, nesse espírito cristão, devemos nos esforçar para superar as dificuldades, para o diálogo. Estamos necessitando muito atualmente, o Papa coloca isso também muito frequentemente, dessa cultura do encontro. O encontro que não é da cultura ocidental com a cultura oriental, um exemplo geral, mas até mesmo um encontro dentro da nossa casa mesmo. Não é bater papo para fofoca, não, né? Não. Nem é um encontro de Fátima Bernardes, mas um encontro verdadeiro, um encontro em que o pai possa se encontrar com o filho, os irmãos possam se encontrar entre si, porque nós encontramos verdadeiras chagas dentro da